Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma imensa alegria estar mais uma vez junto com vocês, para junto nós compartilharmos da grandeza que está inserida na Palavra de Deus. Eu quero externar a minha satisfação por vocês que já se inscreveram no nosso canal, e vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Eu quero pedir que vocês se inscrevam e dê o seu like e assine o sino para que vocês possam receber mais vídeos e que esses sejam para o vosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo eu gostaria de falar a respeito da acácia, uma planta, uma árvore ou arbusto que crescia no deserto, que foi utilizada na construção do tabernáculo e dos utensílios desse tabernáculo. E eu quero dizer para vocês que essa acácia, ela tem um significado, ela tem uma importância. Mas antes, eu quero ler para vocês o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 25, apenas o versículo 10. Diz o seguinte: também farás uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a sua altura. Comprimento, largura e altura. Foi as medidas dadas por Deus. Aliás, Deus sempre dá as medidas certas. É Ele quem determina todas as coisas. É Ele quem dá as instruções para nós fazermos aquilo que lhe apraz. Tratando da acácia, eu quero acrescentar que esta madeira nos representa o ser humano. Nós somos a acácia de Deus. Ora, existe cerca de 500 a 400 espécies de acácia, mas existia no deserto uma acácia especial. Foi esta que Deus mandou que Moisés utilizasse para a construção do tabernáculo. A acácia era uma árvore que tinha uma madeira muito dura, difícil de trabalhar. E ela era cheia de tortuosidades, cheia de nosidades e tinha grandes espinhos pontiagudos. Apesar disso, ela possuía folhas muito macias e verdes, e a sua madeira exalava um bom perfume. Aí tudo bem. Agora, por que a acácia? Porque justamente a acácia que Deus mandou Moisés escolher para a construção, não somente do tabernáculo, mas também de todos os utensílios utilizados dentro do tabernáculo. Ela tem um sentido muito especial. Ela representa, como eu falei, a nós, seres humanos. Aonde foi que Deus nos encontrou? Ele nos encontrou no deserto da vida, destinados à morte, destinados ao julgamento, destinados ao distanciamento eterno de Deus. Mas a grande misericórdia de Deus nos alcançou, e o carpinteiro de Nazaré, na sua habilidade divina, ele pegou a madeira rústica e lapidou de uma tal forma que nos fez plano, macio, apto a ser utilizado no seu reino. O que fizeram os artífices quando pegaram a madeira de acácia, como falei, cheia de tortuosidades, cheia de nosidades. Deu grande trabalho, mas conseguiu. A madeira de acácia, ela foi feita de uma tal maneira que se transformou em tábuas que eram encaixadas uma à outra
Observa isso, isso fala de unidade, isso fala de igreja, um só corpo. Quem via as madeiras encaixadas uma à outra, ou seja, as tábuas, nem percebia, primeiro, que era uma madeira tão dura e tão rústica, segundo, que parecia uma só madeira, unidas uma à outra, e o mais importante é que ela estava revestida de ouro. Ninguém via a madeira por dentro. Quem olhasse, via o ouro. Assim somos nós. Quando Deus nos achou e levou a Cristo, Ele nos transformou de uma tal forma que o velho homem, o nosso comportamento, a nossa vida pregressa foi completamente encoberta, e o que aparece justamente é o que a Bíblia chama de realeza. Nós somos a realeza de Deus, como diz Pedro, sacerdócio real. Por quê? Porque o carpinteiro de Nazaré nos transformou nessa preciosa obra de arte. Os utensílios que eram utilizados, principalmente a arca da aliança, aonde habitava Deus, a qual ficava no lugar santíssimo, como morada de Deus, foi feito da madeira de acácia. O que isso nos quer dizer? É que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos revestiu, ele está em nós. O altar do sacrifício foi feito da madeira de acácia, aonde era apresentado, aonde era imolado os animais em sacrifício ao Deus Altíssimo. Assim somos nós. Nós somos este altar. Como disse o próprio Paulo quando escreveu aos Romanos no capítulo 12, fala que: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e irrepreensível a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto de adoração e serviço a Deus é apresentado através do nosso ser, do nosso corpo. E quando eu falo corpo, eu falo do homem integral, corpo, alma e espírito. Deve, em primeiro lugar, estar santo e irrepreensível. Então, o nosso sacrifício de adoração, o nosso sacrifício de louvor, deve ser feito através do nosso ser ao Deus trino, ao Deus eterno. Esta é a acácia de Deus transformada em objeto de adoração ao Altíssimo. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa vos encher de graça e que a sua mente possa ser transformada de uma tal maneira que possa cada vez mais entender os mistérios, a grandeza que estão inserida na sua palavra. Que tenha um excelente dia. Que Deus vos abençoe. Amém?